conquistou meu coração. 93 FM. Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, Ele honra, glória, louvor e majestade. Hoje, para ser instrumento vivo aqui neste culto abençoador, ele, nosso pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã aqui em Manguinhos. A paz. A paz do Senhor, querida, a paz do Senhor a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar o seu lar, onde você estiver. Fique atento aí que Deus quer e vai falar contigo, em nome de Jesus. Amém. Ele está bem acompanhado da pastora Cláudia, sua amada esposa, e do filhão Mateus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe tremendamente. Estamos em família. É verdade, é um culto doméstico, é um culto de família. E hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, Está pastor? sim, está lá na carta de Paulo a Efésios. Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Vou repetir, Efésios 3, do 17 a 21. Ó, e vale lembrar que a foto do nosso pastor Luiz Nilman já está ali no Facebook, na fanpage da 93 FM. Abaixo da foto você inclui seu nome, sua família em oração. Enquanto isso, o Ministério Atitude canta O Poder da Fé. Sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé. Eu creio em Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar. Eu tenho em mim uma força pra vencer, é o poder da fé. Vou buscar em oração, creio que Deus vai fazer muito mais além do que sonhei.
atitude, é o poder da fé aqui na sua 93 FM. Coração aberto, ouvidos atentos, tá na hora. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra, o nosso pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia, em Manguinhos. Amém. Como foi falado, a passagem de hoje está lá em Efésios, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 21, que diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Deus, em nome de Jesus, aqui Deus está a tua palavra, que teu Espírito, Deus, possa falar conosco e através de nós. Unja, Deus, os ouvidos daqueles que estão ouvindo a essa rádio nesse momento, para que a tua palavra possa fazer morada em seus corações. Amém. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita após a sua segunda viagem missionária, queridos. Pois foi nela que Paulo, passando por Éfeso, deixou lá Áquila e Priscila. Paulo permaneceu naquela cidade por pouco tempo, é verdade, porém conseguiu criar um vínculo muito forte entre ele e aquela amada igreja, como sempre acontecia quando ele ia aos lugares e fundava igrejas lá. Ele tinha as pessoas que aceitavam Jesus através do seu ministério como filhos da fé. Vale registrar que antes de Paulo regressar a Éfeso, em sua terceira viagem, então, um importante pregador passou por lá também. Esse foi Apolo, que tinha, claro, a unção, ele era realmente um homem de Deus, mas que tinha algumas limitações na doutrina de Cristo. Chegou por causa disso a causar algumas desavenças na igreja, mas com certeza Paulo conseguiu fazer esse contorno e tudo deu certo ali. O capítulo 3, então, esse capítulo que parte nós lemos, começa com uma explicação de Paulo no versículo 1, em que lemos assim, se você tiver oportunidade, volte lá no versículo 1, tem uma parte que fala assim: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Olha só, ele está falando de uma condição presente no momento em que escrevia esta carta. Encontrava-se preso. Foi preso pelos judeus em Jerusalém. Depois, é claro, foi transferido, chegando até Roma, onde deveria ser julgado. Paulo não se considerava só preso por Roma, olha o detalhe aqui, mas, sobretudo, prisioneiro de Cristo em favor dos gentios. Ele se fez dessa maneira, ele se permitiu dessa maneira para que Deus usasse, para que Deus fosse através dele até todos os gentios, e por que não dizer até nós que estamos aqui falando. O texto que acabamos de ler, essa passagem de 17 a 21, está dentro de uma das muitas orações de Paulo. Esta era a segunda vez que ele orava pelos Efésios. Já tinha orado pela primeira vez. Ele chega a comentar no versículo 14 que estaria orando de joelhos naquele momento. A primeira oração foi por conhecimento. E esta última, ele estava focalizando o amor, tanto de Deus, claro, como do amor entre homens, irmãos que estavam ali naquela comunidade. O verso 17 tem uma expressão interessante. Esse primeiro versículo que nós lemos diz assim: e assim habite Cristo.
não meramente viva, mas esteja em sua casa. Isso aqui é maravilhoso. Habite. Disse que cada cristão precisa saber disso. Não orar que Cristo entre pela primeira vez, pois ele já habita em cada crente, mas que esteja à vontade, no sentido de que o crente já lhe entregou toda a sua vida. Claro, se você que nos ouve agora, né, ainda não tem Jesus como seu Senhor, Jesus ainda não está com residência fixa em você, querido, está na hora. Aceite a Jesus onde você estiver aí, faça a sua oração individual. Deus é capaz de ir aí, Deus está em todos os lugares, não só aqui, mas certamente está aí do seu lado, te ouvindo. Voltando aqui, mas a oração, nessa oração de Paulo pede que seja no coração local da habitação de Cristo, pois é lá que é o centro das nossas atividades morais, intelectuais, espirituais e das nossas emoções também. Davi chegou a expressar dessa forma, né? Que guardou a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Quantas e quantas pessoas guardam a palavra na cabeça, ou seja, sabem de cor, mas continuam pecando contra Deus. Então, é lá no coração que Deus quer fazer a transformação. Já no verso 18, querido, Paulo fala de algo extraordinário. Preste atenção, ele diz que todos os santos, ou seja, traduzindo para a nossa linguagem, todos os crentes, todos aqueles que invocam o Senhor, todos aqueles que têm a Jesus como o Senhor da sua vida, deveriam conhecer a largura, o comprimento e a altura, e como se não bastasse, coloca uma quarta dimensão e coloca a profundidade. Esse tipo de conhecimento deveria crescer continuamente, pois, caso contrário, jamais poderiam medir essas dimensões. É claro que Paulo não estava falando, entenda, querido, de dimensões físicas a serem medidas, é claro, é óbvio, mas as espirituais que ele estava se referenciando. Vale chamar a atenção para um ponto dessas medidas aqui, né? Todos os objetos, pense nisso, é pela ciência, né? Todos os objetos da Terra podem ser medidos por no máximo 3 dimensões. Por isso, querido, que somos considerados pela ciência seres de terceira dimensão. Mas Paulo acrescenta uma outra dimensão que ele chama de profundidade. Aleluias! Os instrumentos de medida para esse tipo de dimensão não são adquiridos, claro, como quando você faz qualquer outra coisa, a não ser quando você busca a Deus. A cada aproximação, a cada experiência que Deus lhe permite viver, mais você estará sendo capacitado a medir essas dimensões sobrenaturais do amor de Deus. Aleluia! Vale um glória a Deus. Paulo continua falando em conhecer a esse amor, que é o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Algumas coisas não podemos conhecer inteiramente. Frequentemente temos experiências que não podemos entender ou explicar. A ideia parece ser de conhecer aquilo que é essencialmente impossível de conhecer. Parece loucura, é verdade. É como se Deus estivesse permitindo se conhecer, mesmo sendo nós limitadíssimos. Deus se revela a nós através desse amor que excede o entendimento humano. É praticamente impossível entender a plenitude, ou seja, a totalidade desse amor. Como entender um amor sacrificial? Como entender que um pai dá ao seu próprio filho, sendo esse unigênito, para morrer por uma outra pessoa? Temos que aceitar que isso é a graça extraordinária que nos alcança. A dádiva que não merecemos nos invade. Agora no versículo 20, para encerrar, Paulo nos dá uma explicação de como isso tudo é possível,
Paulo fala que é Deus, que tudo pode, que faz isso se realizar. Dá para entender. E fecha com um reconhecimento da necessidade de direcionar toda a honra, toda a glória, todo o louvor àquele que é digno disso tudo, o nosso Pai. Os superlativos postos em todo o trecho do capítulo 3 servem para dar uma noção da grandiosidade desse ser magnânimo que é Deus, mas que mesmo assim insiste em nos abençoar, habitando em nossos corações. Com essa oração e bênção, Paulo conclui esta porção da epístola, que nos fala sobre o que Deus fez por nós e sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Que você tenha sido abençoado com essa simples, mas poderosa, porque é a palavra de Deus. Aleluia, tá aí uma palavra poderosa com o nosso pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos, Instantes em Oração. Nós temos muitos nomes aqui, a gente quer incluir a Maria Nilza Vasconcelos, seus pedidos, Noemi Rosa, também Marta Guedes, Elaine Santos, Andréa Pitzer, Solenir Souza, a Luana Pereira, a Vanessa Lino, Pati Lelê, Cristiane Rosa, a Inês Barbosa, Edjan José Araújo, também a Mônica Celestino, Vanessa Araújo, Vânia Moraes, Ana Lúcia Max, pastor Cristian Oliveira, por um milagre de cura, também Cesário Guzmão, ainda bênçãos para a vida da Camille, também milagre de cura, Jennifer e Juliana, incluindo você, ouvinte, no hospital, num presídio, numa clínica, você que está com o coração triste e lutado, a cidade do Rio de Janeiro, nossas famílias, que Deus proteja as crianças, que haja paz no Rio de Janeiro, nas comunidades, também na nossa nação brasileira. Deus saria o Brasil e pelas autoridades governamentais, pedindo aí pelo nosso irmão deputado Harold de Oliveira, irmã Invelise, Marina, André, Mari Família, equipe da 93, pastor Luiz Nilmo, pastora Cláudia, Mateus, sua família, vida e ministério, minha vida e família. Vamos incluir aí cada trabalhador que está agora precisando de um socorro de Deus na vida financeira. Vamos orar, pastor. Nós cremos em Deus no impossível. Aleluia. Pastor Luiz Nilmo. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, tão certo quanto Tu está nos ouvindo, é por isso que abrimos nossa boca, por isso que vale a pena clamar pelo Seu nome. Nós queremos, Deus, colocar em Tuas mãos todos esses pedidos, todas essas pessoas, ó Deus, que pedindo por socorro enviaram mensagem, que pedindo, ó Deus, por providência, mandaram para cá, ó Deus, o seu pedido, a sua reclamação, o seu clamor. Ó Deus, entra com providência, Deus. Estende a Tua mão. Nós queremos, Deus, colocar também em todos, nas Tuas mãos, ó Deus, todos os enfermos, principalmente, Deus, aqueles que são congregados, todos os crentes e não crentes, aqueles, ó Deus, que porventura estão ouvindo agora, Deus, coloca, Deus, em nome de Jesus, a Tua mão, cura, faz o milagre necessário, Deus. Pedimos pelos que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia e todas as outras terapias, Deus. Nós pedimos que as nossas igrejas, ó Deus, sejam fortalecidas, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, por aquelas que estão em perseguição, ó Pai, nos diversos rincões desse mundo, ó Pai, pela segurança da nossa cidade, ó Deus, em nome de Jesus, esses últimos acontecimentos, Deus, que abalaram o Rio de Janeiro, ó Pai, dá um cessa, Pai, dá um parar, Deus, levanta autoridades, ó Deus, para que em nome do Senhor possa vir com a solução, ó Pai. Libertação de drogas, Deus, também pedimos sempre, porque é necessário. Ó Deus, que as pessoas sejam livres de espíritos demoníacos, ó Pai. Parentes, ó Deus, que nós estamos clamando, que ainda não Te conhecem, que ainda não são salvos, que ainda não se entregaram ao Senhor, Deus, nós colocamos, ó Deus, também em Tuas mãos, por casamentos em dificuldades, quantos são, ó Pai,
principalmente por causa dessa investidura, ó Pai, que o diabo está usando, ó Pai, para derrubar famílias, em especial, Deus, atacando as nossas crianças, ó Pai, com o objetivo de deformar gerações, libertação de medos, por toda a equipe, ó Deus, dessa rádio maravilhosa, Pai, que tem se levantado, é uma voz, ó Pai, contra as hostes satânicas, ó Deus, que Tu possa estar dando revestimento de poder. Por fim, Deus, quero colocar também todos os nossos ouvintes, aqueles, ó Deus, que porventura não conseguiram mandar o pedido, mas eu tenho certeza que Tu estás olhando. Nós te pedimos isso tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus é muito fiel, vai dando glória, meu irmão. Aleluia. Recebe a sua vitória. Pastor Luiz Nilman, Igreja Cristã de Antioquia, em Manguinhos. Nós estamos ali na rua Capitão Bragança, 132, em Manguinhos, né? Igreja Cristã Antioquia, que está ali estabelecida. Nossos cultos são terças, quintas e domingo. As terças e quintas, ambos tempos, né, são 19h30, o início do culto. No domingo, sim, nós temos 2 reuniões, às 9 horas, que é conhecida como EBD, não é isso? E às 18h30, culto de louvor e adoração também. Amém. Abraços finais, pastor? Temos aqui a minha mãe. Eu queria dar um abraço para ela, mandar um abraço para ela, certamente ela está ouvindo aí. Aqui a minha esposa querida, meu filhão, que nos acompanha nesta noite, aos meus sogros e Carlos, que sempre que possível estão acompanhando também quando estão aqui no Rio, aos amigos da Marinha, em especial a minha turma, Charlie Uno, que sempre está atenta a essa rádio, ao pastor presidente da minha denominação, pastor Edson Bittencourt Cordeiro, a todas as igrejas cristãs de Antioquia, em especial a minha, claro, Igreja Cristã de Antioquia, ali em Manguinhos, que tem me sustentado em oração. A você, Márcia Cartier, a sua família, a todos quanto, né, fazem parte desse grupo, que você possa ser abençoado. A Harold de Oliveira e família também. E também, queridos, a você que está nos ouvindo, que está dando audiência, mas que certamente está sendo abençoado, que você possa receber a bênção de Deus ricamente, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, é sempre uma honra receber aqui o pastor Luiz Nilman e toda a sua família, o nosso carinho, a Igreja Cristã de Antioquia em Manguinhos, e seja breve aí o seu retorno, tá, pastor? Pastora Cláudia, um beijo grande. Obrigado, querido. Né? Eles também são debatedores aqui, estão sempre aqui, né, com J.R. Vargas, um beijo grande aí, o Mateuzinho também, Deus abençoe, e a você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta, às 9 da noite, você ouve o Culto Doméstico. Segunda-feira tem mais, eu de volta na permissão do Senhor às 4 da tarde, no domingo aqui para estar com você. Fica com Jesus, tá? Graças e paz em Cristo. Você ouviu Momentos de Paz e Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.